Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? O vídeo que vocês vão assistir agora é o primeiro vídeo que nós gravamos sobre o do Grego Responde, né? Onde vocês fizeram as perguntas e nós iremos responder aqui para vocês nesse vídeo. Eu só quero pedir para vocês que tenham um pouquinho de paciência, porque foi o primeiro experimento nosso. Nós quisemos gravar aí com pelo menos 3 câmeras, né? Para poder pegar todo o pessoal. Nós quisemos gravar com toda a equipe reunida. Então nós fizemos um experimento novo aí com três câmeras gravando. E claro, como todo experimento, nós tivemos problemas. Então você vai ver que algumas câmeras estão cortando os participantes, o áudio não está tão legal, algumas resoluções das luzes mesmo também não está ajudando muito. Mas te peço que você tenha paciência, assista até o final, ficou um vídeo um pouco longo, né? Então você tenha um pouquinho de paciência e verifique o que você achou, se a gente precisa mudar, fazer um formato mais curto, um formato mais longo. Mas eu só estou gravando esse vídeo aqui antes só para vocês terem esse feedback, né, que nós entendemos que ficou um pouco ruim, né, a gravação de algumas das câmeras, como eu falei, umas cortando, outras com a luz muito ruim, algumas partes o áudio não tá legal, mas nós prometemos que no próximo vídeo nós vamos melhorar toda essa estrutura aí para poder fazer o melhor aí para vocês, tá bom? Então fiquem aí com esse vídeo aqui, o primeiro, hein, do Grego Responde. Valeu! Fala galera do Grego, tudo bem com vocês? Tudo bem! Tudo bom? Vocês nunca esperavam o vídeo Eu sou o Claudio Nicolevati e como vocês estão vendo aqui, nós estamos num café da manhã, numa mesa aqui, porque é o nosso primeiro vídeo do Grego Responde! Como foi feita a proposta lá no Instagram e no Facebook, as perguntas foram enviadas, nós selecionamos algumas, né, porque são muitas, e aí a gente vai estar batendo um papo aqui, explanando aqui as nossas respostas. Aí vamos ver se vocês concordam ou não, e se até entre nós aqui há concordância nas respostas, porque nos bastidores aqui já teve uma treta já. Não pode haver discordâncias ao redor da mesa. Mesa quadrada, quer dizer que tem pontos que elas terminam, né? Discordância. Quem não pode discordar, vocês não podem. Só vamos mudar de lugar, porque eu Rafael. Nossa, eu não lembro. Então eu também não posso, porque todo mundo fala que o nosso vídeo literário não fica teletando. O último foi da laranja, cara. Nossa, laranjado, laranja, amarelo. Acabou sendo ovo caipira. Amarelo, no final era amarelo. Interessante isso aí. Mas pessoal, só complementando o que o Johnny já falou, essa é vocês que escolheram as perguntas, né, Johnny? Colocaram lá no Instagram, né? Isso. Não vai responder todas, não nós fizemos uma seleção. Sempre assim, ó. Esse quadro provavelmente será mensal, né? Então nós vamos responder aí as mais, que nós julgamos mais relevantes, talvez. Então se caso... É que o roteiro hoje aqui que era muito teológico. Então se tem caso, se a sua pergunta não foi respondida Pode agora, ser no próximo. você responde de novo no próximo enquete. Não, pergunta de novo. Você pergunta de novo lá na próxima enquete. Exatamente. A insistência é aquela que faz dar certo. Então, insista lá na sua pergunta que a gente vai responder. Não dá pra fazer tudo, senão esse vídeo aqui já vai ficar muito mais longo, né? Então... Mas antes, vamos dar os nossos recados aí, né? Tem recado até aqui. Tem recado, vai ser sempre recado. Deixa eu dar um recado então. Então, Rafael, recado. Nesse vídeo, pessoal, a gente pode extrapolar um pouquinho os 30 minutos. Então, se houver um corte no vídeo, então vocês já sabem que é por causa disso, tá? Então já tá sabendo aí. Nós vamos passar os 30 minutos. Eu acho que vai ser um podcast. Podcast áudio. Bom, primeiro recado, eu gostaria que o Gui falasse um pouco do DGPAN. Pra quem não sabe, é o Gui que produz aqui o DGPAN no canal do Grego Podcast. E aí, Gui? Não é a PAN do Dragon Ball GT, gente. Então, gente, PAN vem do grego tudo. Então a questão do grego PAN é tratar com a cosmovisão cristã a respeito do cotidiano, da cultura, tudo que a gente vive aí. Ai, que tudo. Então. Quem quiser tratar aí de que a gente passa na vida, a gente vai tratando, pensando, E já tá lá o refletindo. primeiro episódio, né? Já tá lá o primeiro episódio de Triunfo. Confira lá. Mas, Gui, mas a ideia é um por mês também? Um por mês. Já tô projetando aí o próximo, fiquem ligados. Eu já li o texto do... minha câmera aqui, né? Eu já li o texto do próximo, tá, rapaz? Ó, excelente. Abram os olhos. Eu não li, então não vou falar. Eu também Decidi ler. Tá vendo, Gui? Só eu que dou uma Não, porque quando eu fui ler,
O Gui colocou tudo preto pra ninguém saber o que estava escrito. Parecia negócio do governo, né? Parecia Confidencial. Confidencial. Mas sabe por quê? Vocês não tinham discernimento. É isso aí. Quem tem olhos, veja. Bom, pessoal, para quem pode estar assistindo a gente pela primeira vez, nós temos o nosso canal aqui no YouTube, que a gente faz apresentações, gravamos podcasts teológicos. Tem também o DGCast com o André. Hã? DGCast. Ô, DG Pop! André, Não é comigo, É, não, é com a gente. o DG Pop, a gente gravou até o desse mês. mas é você que comanda. É o Coringa, né? Então, Todos somos Coringa, não é isso? todos somos Somos Coringa. todos Coringa. Somos todos Eu que Coringa. não participei da gravação. É assim, ó, somos nem tava todos Coringa e escondido ninguém da é o gravação. É, e ninguém é o Batman. Temos também os podcasts teológicos, temos também as indicações de literatura, que é com o Rafael e com o Jean. Temos também o De Olho na Letra, então assim, fiquem à vontade aí, ó, aproveite esse período de Cara, agora a quarentena. minha frase faz muito sentido. O grego está dominando o mundo. É claro, cara. Adianta não, mano. Aproveita aí a quarentena e faz aí uma maratona, né? Assiste os nossos vídeos aí, compartilha, comenta lá. Ô, editor, esse vídeo aqui vai sair como podcast também? Vai sair também. Vamos pôr aí o áudio podcast. Então, também, se você está escutando nós só como podcast, né, que saiu na plataforma, vai lá no Spotify, YouTube que o vídeo tá lá. tem um vídeo no YouTube e tem nossos outros canais, outras coisas que o Johnny já falou no YouTube. Só assim, ó, é claro, o DGCast e o DG Pop são podcasts. Sim. O De Olho na De Olho na Letra, ele é vídeo, mas também tem um áudio no podcast. Esse quadro aqui, do Grego Responde, nós vamos também lançar tanto em vídeo no YouTube, quanto também aí um áudio no podcast. Ô Rafa, pra quem não sabe o que é um podcast, resumidamente aí. Cara, podcast é podcast. Na verdade, podcast é uma mídia que é muito famosa nos Estados Unidos, que está chegando agora no Brasil. Na verdade, sim, né? Agora, cara. Pois é, Tem cara. jornalismo como Pois é. podcast. É um modo de streaming que você pode ouvir um áudio gravado, geralmente assim. Geralmente é uma gravação que é feita e disponibilizado em qualquer plataforma de streaming, no caso Spotify, Deezer, qualquer agregador de podcasts, onde você pode então ouvir aqui, né, o papo que a gente bate. E podcast hoje no Brasil, ó, tem um monte, hein? Tá fervendo, um monte. no Brasil. Se você, no Spotify, você tem uma seção só de podcasts, aí mostra vários de, cara, esporte, pescaria, culinária, teologia, churrasco, o que você quiser. Hoje no Brasil já tem um conteúdo muito grande de podcast, então bacana, porque proporciona isso aqui que a gente está fazendo também, né? Então, Pra quem não entendeu o que ele quis dizer, é mais ou menos assim. o André é meu tradutor. Resumindo, é como se fosse uma rádio gravada, não é em tempo real, e aí grava os assuntos pertinentes ao que a pessoa está falando. E você pode ouvir em Basicamente qualquer isso. horário que você quiser, dando pausa e tudo mais. Isso. O Rafael é nosso filósofo, então ele vai falar de maneira técnica, todo mundo entende. Bom, pessoal, então, iniciando o bate-papo aí. Depois de 10 minutos, não respondendo pergunta nenhuma. Depois do Grego Responde. Vocês vão ouvir crack, Ele tá comendo. Eu tô tomando café, gente. Então, O outro recado, pessoal, é o seguinte, quando a gente lançar lá as enquetes sobre pergunta, ali você pode perguntar realmente sobre tudo. Se de repente você tem alguma curiosidade sobre o do grego. não é só sobre teoria. Sobre alguém aqui, que pode fazer a pergunta. Perguntas pessoais. Se serão respondidas ou não. Aí já é outro Depende do tão pessoal. Mas fique à vontade lá, tá? Eu pra sou um fazer a livro pergunta. aberto. O André só não gosta de crítica. O André não se dá conta de crítica. Não critiquem as opiniões. Agora, se do André. você fizer uma pergunta que vai causar crítica pro André, faça que nós vamos responder sim. Qual é a primeira, Johnny? Bom, vamos lá. A primeira do Grego Responde foi enviado pela página Retorno às Escrituras. E a pergunta é: batismo por aspersão ou imersão? Nossa, mas logo de cara, né? Cartas na mesa. Logo de cara, assim. Eu já vou responder. Batismo por aspersão. Eu encerro aqui. Eu não aceito críticas. Pessoal, é o seguinte. Então, o seu batismo não foi válido. O meu batismo Responda aí. Nossa! é verdade. Tinha que ter um cavalo. Pode responder aqui. Ó, deixa eu dar minha resposta. Não, Você ele já tretou foi. agora, ele me... Você falou, eu encerro aqui. Você Mas encerrou. ele me tretou. Não, mas agora volta. Põe Então, uma tá pessoa. bom. Então, se isso fosse um xadrez, era 30 checkmate. segundos pra cada pessoa, pronto. Se fosse xadrez, era checkmate. Mas Né? é. Pessoal, a minha opinião e depois o André vê onde ele vai se virar essa Tanto faz. Pra mim é isso.
se tiver água, que é o elemento simbólico que a Bíblia determina, e se for feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tanto faz se é por aspersão ou se é por imersão. Ou efusão. Ou efusão, que é o terceiro tipo de batismo. A minha opinião, eu acho mais elementos bíblicos para aspersão. Para mim, ela é o modo mais bíblico, mas não significa que quem se batizou por imersão, né, que é o outro mais comum, não seja um batismo válido, porque houve água e com certeza foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para mim, encerra a questão, para mim não interessa o modo, desde que tenha esses elementos. Eu acrescento, respondendo agora, eu concordo com o Rafael nisso, eu acrescento que tem que ter mais a questão da presença da igreja junto para a confirmação do seu batismo perante a igreja e perante Deus. Não Faz é um parte ato isolado, né? Isso aí faz isolado. parte de culto, então eu já Isso. tinha como pressuposto, né? Então, Mas essa É um dos sacramentos, né? É um dos sim, sacramentos. na teologia reformada é sacramento. Ou ordenança, se você é de outra denominação. É. André, Gui? Eu concordo perfeitamente com o Rafa e também acho que só não vale quando você joga água pela tela, pela câmera e a outra pessoa... Mas só falou, é aspersão, imersão e efusão. Não tem invenção. não tem batismo, Tem, mas não vale. Se vira nos 30, André. Não, Não, a Bíblia, Não, deixa eu André. Depois o Johnny finaliza. a Bíblia ela fala que há somente um batismo, né? Isso é especificado e é claro, é o batismo nas águas. Ele é o símbolo de entrada para o corpo de Cristo. Você não é obrigatoriamente necessário você se batizar para ser salvo. O exemplo é o ladrão na cruz que não teve tempo de ser batizado, mas foi salvo. Só que o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Então nós precisamos ser batizados nas águas, né? A ideia de você ter pessoas público é para realmente ter as testemunhas de que viram você fazendo um compromisso com a igreja, de você a porta de entrada para a igreja. Realmente o que importa é a água. Uma piadinha é o seguinte: se batizar até a cintura vale? Se batizar até o ombro vale? Não. Se batizar a cabeça? Aí vale. Então é o seguinte, por que eu prefiro a aspersão? Porque a aspersão não impede ninguém de ser batizado, mesmo uma pessoa acamada. A imersão vai fazer você ir para uma piscina ou para um rio. Se a pessoa tiver de cama, não vai deixar ela de ser salva por causa disso, mas ela deixa de cumprir uma ordenança que ela poderia cumprir se fosse por aspersão. Então eu não invalido os outros meios de batismo, porque os 3 que foram citados aqui. Eu só prefiro o de aspersão, que ele é o mais prático, e também se você fazer um estudo mais acurado, vai ver que tem mais ênfase em uma aspersão do que por imersão. Tá? Então essa a minha resposta. Isso, o que você acha, Johnny? Não, eu concordo com todo mundo aí. Concordo com todo mundo, né? Eu Sou sou eclético. Não gosto de treta. Sou eclético. Imagina. Não gosto de treta. E acho legal porque assim, eu sei que vai ter gente que vai comentar assim, mas a palavra batismo é mergulhar. Mas... Não é. Não. Eu sei que vai ter gente que vai usar. O grego, você fala? Vai existe utilizar. contexto para as duas. Por isso precisa do grego, isso é evidente. Não, então. Não, a gente não vai, gente, aqui. Vamos fazer uma sistemática sobre... Pelo amor de Deus, não é E isso. a ideia é nem entrar sobre isso, mas assim, se for utilizar a palavra para mergulhar, vai ter que usar também para lavar, porque os judeus lá eles lavavam a mão, utilizavam a palavra batismo para lavar as mãos. Inclusive as camas, os objetos, então eles mergulhavam as camas, tudo bem? Acho que não, né? Não. E no Antigo O sangue era aspergido. E no Antigo Testamento, o sangue era aspergido. E o principal, se a gente for observar a profecia até, vamos falar sobre o Espírito Santo, nós somos mergulhados no Espírito Santo ou o Espírito Santo foi derramado sobre nós? Eu acho que é algo pra gente pensar sobre... E o que eu acho mais interessante, cara, é aquela piscina que Paulo tinha dentro do quarto dele. Agora ficou louco, né? Pô, estragaram, o filme foi perfeito. Perfeito, chegou no batismo de Paulo, os caras acharam um rio do nada. Encontraram um rio. Pra quem não sabe o que tá falando, é do filme Paulo, Apóstolo de Cristo. A gente recomenda. Outra dúvida que vocês podem também pensar, e aí eu aprendi até com os meninos aqui depois que a gente começa a estudar, quando as 3.000 pessoas foram batizadas lá que... Imagina tempo pra batizar tudo em imersão, né? Então assim, e tinha rio pra isso? Eu tô dando um pausa aqui, gente, mas o Johnny vai continuar a falar. Fica atento nessa câmera aqui, ó, porque ela tem pouco espaço em disco. Tem 9 GB. Então, mas 9 GB já. Não, mas nós vai parar com 27 minutos, 25. Ah, é? Aí nós dá play e volta e dá pra ver, entendeu? Ah, entendeu. Ó, o Jean é técnico, gente, tá vendo? Ô Gui, quer ver se tá gravando ali? Vê se tá gravando. Não, vai continuar gravando. É só por causa do seguinte, pessoal, a gente tá gravando aqui, mas tem celulares que tem mais memória que outros. No caso aquele ali tem menos, então pode ser que ele pare de gravar.
Ó, isso aqui é um experimento, gente. Então a gente está testando, vamos ver o que vai E se acontecer. der algum problema na câmera, o áudio vai estar intacto. O áudio a gente vai manter, né? Então, só voltando, essa questão, como a gente tratei com o André aqui agora, 3.000 pessoas sendo batizadas em Jerusalém, se eu não estiver errado. Tinha rio para isso, para batizar 3.000 pessoas ao mesmo tempo? Era um tanque que não dava pra afundar ninguém, então, só se fosse pra matar. Então assim, é lógico, mas eu concordo com o que o Rafa falou. Acho que o importante, e junto com o que o Jean falou, o importante é a água, no sentido de símbolo, não é que a água está... A água não purifica não ninguém. purifica ninguém, e o sentido de estar sendo feito com a igreja, né? Porque o importante, na verdade, é a confissão que a pessoa dá após o batismo também. Não adianta jogar água, mergulhar e o cara continua tendo a mesma vida. E a presença da Trindade. Que Sim, feito, né, sim, em nome do Pai, do Filho e do isso. Espírito Santo. Então acho que sobre batismo, aspersão ou imersão, eu sei que vai... Falando no Pai, a Trindade não tá lá. Não, é uma ordenança. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Um Espírito. sacramento. Sacramento. Eu sei que você tem Tem lá. resquício Tem. na ordenança. Na Bahia eu mas sou- eu sei, ali você vai arrumar a sua cabeça. Só que assim, ó. Já. Só que é o seguinte, tá todo mundo floreando aqui, mas todo mundo é por aspersão hoje, tá, gente? É, isso é Só pra verdade. deixar claro. É assim, ó, você... Eu fui o mais honesto nessa mesa aqui. Funciona assim, ó, por tradição, você é por imersão. Depois que você estuda... Por exemplo, assim, ó, eu pessoalmente, eu pessoalmente fui batizado por imersão. Eu também. Todos foram. Eu Aqui, fui nessa pelos mesa. dois. Hein? O Jean, ele é católico, né? Eu era católico. Ah, Não era aspersão, é efusão. Porque derrama água sobre você. Então, falta um então. Depende, Falta aspersão. teve um padre que tava tentando enfiar. aí tá aqueles padrões ortodoxos lá e... Do Jean falta a imersão. Imersão. Do aspersão já foi. Vamos resolver isso. Não, Ah, falta efusão. Falta aí, é verdade. Ou aspersão. É Aspersão. verdade. Porque eu também fui na católica, quando criança. Só para o pessoal entender, Então eu quero por aspersão agora, Ó, pra pera aí, fechar acho que a vai- verdade do batismo. gente, a gente precisa ir para a próxima pergunta, mas gerou um problema que eu acho, ó. Só a primeira pergunta, olha só, hein? A gente vai chegar no livre-arbítrio. A questão aqui é o seguinte, nós, se você está chegando agora no canal, nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? E a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não rebatiza ninguém, tá? A não ser que você venha de uma igreja considerada seita, ou um anel pentecostal. Igrejas como a Assembleia de Deus, igrejas como batistas, luteranas, a Igreja Acabou, né? Presbiteriana do Brasil. Nós não, a igreja não batiza pessoas, tá? A não ser que ela venha de uma seita e não de uma igreja séria. Que a ideia é que você só tem um. Nós não vai falar seitas pra nós não arrumar confusão. Não vamos falar os nomes. Já falamos. Não, vamos falar os nomes. tá. A gente só aceita presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, luterana. As seitas a gente não aceita. Seita não aceita, né? Tem metodista, Tem metodista, gente. Tem mais nome, É, gente. tem mais nome. Vamos, Brincadeira, à parte. vamos. Antes que você se escandalize aí. Próximo. Então vamos lá. Então vamos lá então para a próxima pergunta, que foi também enviada pela página Retorne às Escrituras. Qual a diferença entre livre-arbítrio e livre-agência? Essa eu quero ver agora. Esse é um podcast. A gente pode até gravar um podcast sobre isso, né? É verdade. Mas assim, resumidamente, posso começar? Não pode. À vontade. Mas só você que vai responder. André, você tá bravo comigo, cara. Essa eu passo. Eu vou colocar o que eu entendo, cara. Sim. Vocês podem discordar de mim aí. O Rafael vai explicar e depois eu faço uma tradução pra você. Basicamente. Mas assim, primeiramente, quando a gente fala que nós, a Igreja Reformada, por exemplo, a Teologia Reformada acredita que nós não temos livre-arbítrio, nós não queremos dizer que nós somos como robôs, né? Somos marionetes na mão de um Deus malvado que nos controla do jeito que ele quer. Não. São um monte de formiga dentro de uma caixa de areia onde Deus tem uma lupa e nos queima. Exatamente. Não é por aí, não é esse o entendimento. O que nós entendemos como livre-arbítrio é o seguinte: livre-arbítrio é uma questão teológica, não é nem bíblico esse termo, primeiro, tá? Mas é um desenvolvimento teológico na história da igreja que se deu para explicar que nós não temos livre-arbítrio no sentido de que nós não temos como escolher entre a nossa natureza pecaminosa e a nossa natureza boa. Por exemplo, eu não posso decidir não pecar. Isso. Entendeu? O que nós podemos fazer o contraponto é com Jesus, que é mais fácil para explicar. Jesus ele tinha ele tinha a natureza dele perfeita, né? Então ele podia escolher o pecar e não pecar. O André discorda de Não, você. eu discordo. Você discorda? Discordo porque, primeiro, ele veio para obedecer à vontade do Pai, ele não fazia a sua própria vontade. Uhum. E a natureza dele não permitia que ele pecasse. Ele tinha escolha.
Ele podia. A natureza dele era a mesma, Então- a natureza humana dele era a mesma de Adão. Isso. Então ele tinha Só que a escolha. natureza divina não deixava ele pecar. Mas ele fala de fazer um contraponto com a natureza Então só que divina. ainda vai arrancar a questão da tentação de Jesus, aquilo foi inútil? Não, Jesus ele foi tentado até o limite. Então ele foi tentado e ele escolheu não pecar com Eu já ouvi uma ainda. explicação que assim, Jesus poderia pecar? Teoricamente, sim. Sim, mas ele Na prática, ele não pecaria. não pecaria, porque ele sabe. Mas ó, mas aí nós já estamos O estendendo. que vale, a prática ou a teoria? Agora, Não, ele não pode tirar a questão da escolha. Ele poderia ter uma escolha. Ele só escolheu não deixa eu só pecar. terminar. A linha de raciocínio, aí vocês se discutem. Então, o livre-arbítrio está, no meu entendimento, somente Adão e Eva tinham essa opção. Porque eles poderiam escolher não pecar, mas eles decidiram pecar. Após Adão e Eva, todo mundo já nasce com a natureza humana pecaminosa, não tendo mais como não optar. Então, todas as nossas decisões, no fundo, elas são egoístas, elas são para o mal. Nós não conseguimos não pecar. Você consegue ficar sem pecar? Então, meu irmão, eu duvido. Tu é mentiroso. Como Agora, o que é livre agência? A livre agência ela foi um termo também cunhado pela teologia para que nós possamos entender que nós fazemos as nossas decisões, tomamos as nossas decisões organicamente todos os dias, daquilo que nós realmente queremos, nós fazemos. Temos as consequências das nossas escolhas, mas as escolhas elas são nossas. E na mesma proporção, isso não foge da soberania de Deus. Deus está no controle e é soberano e sabe absolutamente de todas as decisões que nós tomamos. Aí a gente entra na responsabilidade humana, né, e a soberania de Deus. Então, livre agência é justamente isso. Eu posso ir numa sorveteria e escolher se eu quero tomar um sorvete de chocolate ou um sorvete de maracujá. Quem vai decidir aquilo sou eu, mas isso não foge do controle da soberania de Deus, que não está preso ao tempo, que conhece, entendeu? Então, isso Aí o Rafael ele escolhe de chocolate e ele mostra pra Deus, Deus fala assim, eu sabia. No final, as minhas decisões elas não fogem ao controle daquilo que Deus já havia. Porque obviamente, Deus, ele estabelecido. sabe de tudo, gente. Nós temos que entender principalmente isso. Deus, ele sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Deus, ele é soberano, ele está em todos os tempos ao mesmo tempo. Nós não conseguimos entender a cronologia de Deus. Então, Não há, né, cronologia. Não tem cronologia. Deus, ele não está no presente. Ele é atemporal. Ele é Tá atemporal. fora da linha Ele do está ao tempo. mesmo tempo no passado, no presente e no futuro, cara. Então Deus, ele sabe exatamente de tudo, de cada detalhe que está acontecendo com a humanidade. Então nós não podemos arrancar que Deus não está no controle e que também nós não podemos arrancar que nós não podemos fazer a escolha. O Leandro Lio, na sua sistemática, ele fala, para tentar entender, nós somos como os peixes dentro do mar. Os peixes têm toda a sua escolha de nadar para qualquer lugar dentro do mar, mas eles não podem escolher e sair do mar. É a mesma coisa que nós temos nossas escolhas, nós podemos fazer as coisas boas na nossa vida, mas sempre nós vamos estar dentro do pecado, porque nós nascemos em pecado e nós só vamos realmente sair do pecado a partir da nossa morte. Daí, então, o ser humano ele tem livre agência, mas livre-arbítrio não existe. Simplificando ao que foi falado aqui, que é eu concordo totalmente com vocês dois. Mas simplificando é assim, todos têm arbítrio, só que esse arbítrio não é livre. A livre agência ela está contida dentro do arbítrio da pessoa. O livre-arbítrio ele é mais ou menos assim, você não pode negar tomar decisões fora da sua natureza. Uma pessoa boa consegue decidir dentro do que é bom e uma pessoa má só consegue decidir dentro do que é mal. Daí a ideia da nossa natureza má, a gente não conseguir deixar de pecar. A gente força um pouco para evitar um pecado ou outro, mas a gente não consegue plenamente deixar o pecado. Tentando traduzir só o que você falou, para ficar mais fácil, pessoal, quando nós fazemos o bom, nós fazemos pela graça de Deus. Não e, pela nossa vontade. e quando nós fazemos o mal, nós fazemos pela nossa carne. Isso. E aí a livre agência é você é um agente livre para se mover e tomar suas decisões, só que dentro do mar, igual o peixe que o Jean explicou. Você não pode tomar decisões fora do seu limite, mas dentro do seu limite você escolhe todas as coisas que você quer. Só que Deus não deixa de saber disso tudo, né? E isso nós não vamos entrar em questão de decreto, se Deus determinou, se Deus previu, mas Deus sabe de todas as coisas. Gui, extrapola a coisa, vai. Então, mas essas decisões que eu faço dentro do mar, elas são inteiramente livres? Acabou de entrar no negócio que eu falei. Falou, não vamos entrar no fatalista e terminei. O Gui vai lá e joga. Ó, pra responder essa questão, acho que nós poderíamos organizar um podcast. Sim. Né? Porque dá pano pra manga, hein? Porque você não vai falar só de livre agência e livre-arbítrio, você vai falar de soberania, de responsabilidade, você vai falar de determinismo, você vai falar
dos decretos de Deus, vai falar da vontade de Deus, que seria uma vontade permissível. Nós temos um podcast sobre vontade de Deus. E já falo, eu acho que foi aí que a gente falou. Tá aqui no card. Eu não lembro o nome agora, nem o número, mas nós gravamos isso. E aí, João? Não, eu falo assim, questão de livre-arbítrio, pra mim, eu fui entender um pouco, assim, quando você estuda Romanos, você descobre que você... Eu gosto de estudar Romanos, né? Gosto. O cara acabou de estudar de problema. Assim, a gente não escolhe a Deus. Então, assim, dentro do arbítrio... Eu escolho Deus. Dentro do arbítrio... Escolhe ser amigo de Dentro do arbítrio... Esse livre-arbítrio aí, o Deus vem até atrás do cara, pô. Dentro do arbítrio que o André explicou, assim, nós temos arbítrio, mas ele não é livre. Então, assim... Eu não escolho a Deus, eu não escolhi a Deus, mas foi Deus que agiu em mim para que eu escolhesse Ele. Voltando ao que o Rafa falou, quem teve livre-arbítrio para de fato escolher entre não pecar e pecar foi Adão e Eva. Nós não temos porque já a questão do pecado. Essa definição é justamente porque a história da teologia definiu assim, gente, tá? Que livre-arbítrio estava associado à questão de poder no pecar e não pecar. Então, não é um termo bíblico, já falamos isso. E então, o próprio João disso. fala que, tipo assim, a gente luta contra o pecado, mas se você fala que não peca, você é mentiroso. É uma luta, então, que a gente vai ter durante o processo de santificação. Você escolhe não pecar, mas você não acaba pecando mesmo não querendo? Como diz Romanos lá, né? Não há um. Não há um que entenda, que Esse busca é o Deus. Você imagina um carro, o carro ele pende para a esquerda. Você fazendo força, você consegue manter ele no centro da pista e consegue ir para a direita. Mas você precisa forçar. Se você soltar a mão do volante, ele vai para a esquerda automaticamente. É quase isso aí. Então o Espírito Santo é nosso alinhador. É, o cara que faz balanceamento. É o balanceamento da vontade de Deus. É por causa do Espírito Santo que a gente consegue obedecer a Deus, que a gente consegue fazer o que é bom. Então a nossa resposta pro Gui, nós vai gravar um podcast futuro aí, nós vai... E a livre agência cabe dentro do que eu acho que o Nicodemos explicou para mim, foi bom no sentido assim, a livre agência são as nossas escolhas de acordo com a nossa natureza. Ele foi essa explicação, então, para mim... E se a nossa natureza é pecaminosa, nossas escolhas também são. Ou seja, não temos o livre-arbítrio. Bora. Bom, próxima pergunta. Foi feita pela Lorena Alino. Essa é legal, cara. Lorena? As outras não eram legais. Não, assim... Vai ter tanta treta pra não ser legal. É que as outras são mais teológicas e eu sei que vai ter gente que vai ficar confusa e tal. Mas, ó, quem tiver alguma dúvida, a gente tem o nosso e-mail, tem o site... Manda uma pergunta. Esse é o do Grego Responde, mas você pode fazer perguntas. Eu não entendi, vocês discordaram de tudo. Como é que eu vou saber o que é certo? Manda lá. Nós não estamos aqui, gente, para falar para você também, ó, tem que ser desse jeito. Não, nós estamos é colocando a nossa visão e você tem todo o direito de pensar diferente. Pra você ter uma ideia, todos nós somos reformados, fazemos parte da mesma igreja local e ainda assim a gente tava pretinho. Bom, a pergunta é, vocês acreditam que os eleitos terão lembranças aqui da Terra ou as memórias serão apagadas? Nossa, cara, mas essas perguntas estão muito complicadas. Cara, cara, o único... Tem dois textos na Bíblia. Tem um lá que fala que Isaías, eu não lembro agora o versículo, fala que não teria. Só que nós olhar para o Novo Testamento, nós temos a parábola, história... Não é parábola. É parábola. Não é parábola. Não importa se é parábola... Números 16, 19 a 31. Não é parábola. Não importa se é parábola ou se é história. O texto é claro. Não importa, sabe por quê? Não é parábola. É ensinamento. É ensinamento. É ensinamento. Então, Os princípios existem, mas isso, não é parábola. então se não é nós for parábola, falar não. que não é parábola, então as parábolas de Jesus não servem para nada. Não Então, é isso que eu tô importa. falando. Aquilo ali não é uma parábola. É isso, então vou falar que É uma parábola. é e não é. E lá ele vai contar uma história de dois personagens. Um tem nome e o outro não tem. Que é muito incomum em parábolas. Isso. E nessa Jesus questão... quis diversificar. E nesses dois personagens, eles lembram do que aconteceu aqui na Terra após a sua morte. A ideia é que Lázaro lembra, porque Lázaro ele não fala Isso, tá lá falando. mas o a ideia homem é que rico passa- que está no inferno, ele lembra. Então nós podemos ver que provavelmente, sim, nós vamos ter uma lembrança após a nossa morte. Primeiro porque não faz sentido nós morrer e não lembrar da nossa vida horrível na Terra, porque quando nós for para o céu, nós vamos ver como a vida é tão maravilhosa e nós vamos achar que essa vida aqui era horrível. Não tem como nós E nós não entendermos vamos- o que é bom se não tivermos uma realidade do mal. Então, É o contrário. E aí você Exatamente. vai, imagina você no inferno, eu espero que você não vá, mas imagina você no inferno e está sendo atormentado e nem sabe por Não quê. sabe por quê? Não sabe por quê. Não faz sentido. Então não faz Um outro sentido. texto muito claro é o texto de Apocalipse. As almas elas estão debaixo do trono
E elas estão clamando por justiça. Deus, até quando o Senhor não vai executar justiça lá embaixo sobre a terra? Ou seja, eles estão plenamente conscientes do que está E acontecendo como aqui. como o André falou, né, a pessoa no inferno tem que saber porque ela está no inferno e a pessoa no céu tem que dar glória a Deus saber porque ela está no céu. Eu acho que esse é o melhor pensamento coerente com isso. Não vou nem responder porque eu já disse tudo que eu queria dizer. E aí? É isso aí, eu também penso muito na parte que fala que vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, né? Exato. Então eu acho que não faz sentido enxugar as lágrimas se nós não lembrarmos. Temos E consciência. tipo, apagar nossa memória também não resolve, né? Não, Não dá o consolo aí também. Parte dessa pergunta, galera, não sei se vocês concordam, a gente tem tempo aqui, né? Parte dessa pergunta envolve também a questão se haverá uma continuidade do desenvolvimento humano no Novo Céus e Nova Terra. Ah, isso é treta. Cara, não é, sabe por quê? Eu imagino assim, da mesma forma que nós teremos as lembranças, nós carregaremos conosco o desenvolvimento humano. Isso é pré-queda. Isso é pré-lapsariano. A ideia é que nós tínhamos uma ordem de desenvolver a terra antes mesmo do pecado habitar nela. A questão de Adão de cultivar a terra, isso é tecnologia. Né, de como ele iria cultivar a terra, produzir... É que o pessoal entende tecnologia como como coisa smartphone. eletrônica. Não, tecnologia é inventar uma faca. Qualquer desenvolvimento humano para uma tarefa. Acender né, fogo, Na época, né, de fogo. acordo com o contexto da época, é uma tecnologia. Ou seja, nós continuamos com os nossos vídeos do grego, tomando café da manhã. Se você analisar Jesus Cristo, né, após a ressurreição, Jesus ele veio, ele comeu, né? Tem Vai ter um banquete lá. Exatamente, a Bíblia fala de um banquete no céu. Alguém tem que preparar. Vinho! É novo! Mas vai ter vinho. Então assim, eu pelo Não, o vinho menos... bom é o velho. Vai o vinho novo preparado pelo próprio Deus. Tanto lembranças quanto o desenvolvimento humano, aí tem divergências, mas a Bíblia para mim ela é bem clara no sentido de que essa terra ela será, né, reformulada. É aqui que nós viveremos ainda, mas de uma forma que ela será abrasada, tudo isso daqui será Isso retransformado. que é legal. O planeta Terra será destruído e cria um novo no lugar, ou é uma questão mais simbólica de falar? Então, isso que eu falo, ainda não temos, nós não temos todas as como. A questão é o seguinte, sendo destruído ou sendo transformado, será novos céus e nova terra. Eu quero viver em Marte. Deus vai estar em todo lugar, então... Ou no Sol, ou alguém das pessoas. E aí, Johnny? Não, eu concordo com o posicionamento aí. Acho que nessa nova vida, nós vamos ter a livre agência. Porque vamos ter as nossas escolhas. Olha só. não vai ter mais pecado. Vai A ter morte do agência. pecado vai Sim, então, não vai ter uma... Mas as nossas escolhas, pensando nisso que o Rafa falando de desenvolvimento, se a gente vai ter uma continuidade, Eu acho que vai vamos ser ter as igual, nossas vidas, vai nós temos ser- nossas escolhas. Agora vai ser o contrário. Por questão de pecar, porque vai ter mais como pecar. Hoje vai a ser gente já legal. vai ter... A possibilidade é o contrário. É o contrário mesmo. Nós não porque a teremos questão- como pecar mais. Isso, a questão agora, hoje nós pendemos Não vai do ter lado do livre-arbítrio. pecado. Não vai ter. Não vai ter, Então, no céu. pra mim Vai é ter. mesmo- É o inverso do que está acontecendo hoje. Pra mim é a mesma postura de Jesus. Então a gente não vai ter como pecar. Não Não temos. existirá mais. Pecado, né? Não existirá mais. Porque não vai existir mais morte. O salário do pecado é a morte e o Cara, pecado agora é imagina o Jesus. ser humano na sua totalidade de desenvolvimento, tanto intelectual como na produção braçal, e vivendo num reino de justiça, de paz e amor, onde quem governa, governa com justiça, não há mais injustiça, não há mais sofrimento. Cara do céu. E eu vou me teletransportar. Por toda a eternidade. Né? Por toda a Por toda a eternidade. eternidade. Então esse é o novo céu, nova terra que nos aguarda. É tipo assim, ó, pra tentar entender, né? Deus, quando criou o ser humano, ele falou: ó, vou deixar você fazer escolha pra não falar que eu sou um controlador. Aí agora, quando Deus criar o novo céu, a nova terra, ele falou: ó, vocês querem ter escolha ou vocês querem que eu faça do meu jeito? Né? Fala, o senhor tem. Ela ferrou, entendeu? Viveu a vida inteira fazendo o que era certo. Próximo. Bom, pessoal, vamos lá então para a próxima pergunta, que foi, Rapaz, eu já que fico foi muito feito pela página Cristãos de Direita, que Ué, é da moça... Tem cristão de esquerda? Tem, pior que tem, viu? Tem. Mas tem. Quer dizer, não deveria. Não deveria, mas tem. Por que não? Tá, não é a pergunta. Não é a pergunta Cara, se ele aqui. senta do lado esquerdo da igreja, então ele é um cristão de esquerda. No só- céu é você só- não pode, hein? Não vai ter No bode no inferno. céu. No dia de julgamento. As ovelhas vão O pior é andar que eu na sei do lado direita. esquerdo da igreja, cara. Vamos começar a mudar isso aí. Bom, a página é comandada lá pela Jaqueline. É uma moça até que a gente já tô conversando pra gente gravar um podcast sobre feminismo. É legal o conhecimento dela. Treta, hein? É Treta. legal. E é bom que é uma mulher falando, não é? Vai falar, Tem vocês lugar são de fala. homens, É, isso que eu ia né? falar Né? agora. Vai não ter lugar de fala. Machismo. Então é legal. A gente vai gravar um podcast com ela, já tá acertado. Já tem 2 podcasts na fila, gente. Ó. Já tenho. Essa bolachinha aqui não sabe. A pergunta é a seguinte, pergunta séria, teológica. Por que a galinha atravessou a rua?
Nossa, Eu tava correndo atrás dela, era minha. temos que recorrer a Herman Bavinck nesse caso. Assim, a minha resposta, muita pesquisa, muito Nossa, estudo isso aí. teológico, A pessoa que mandou a pergunta sabe. Você sabe que eu tô ligado que você sabe. Assim, eu vou responder de forma calvinista. Estava predestinada a atravessar a rua. Responde, próxima pergunta. Alguém quer responder de Essa pergunta vai fazer muita gente aqui entrar em discórdia das perguntas anteriores aqui, entendeu? Eu quero ler a de Spurgeon. Não, cara. tá A bom, de você falou Spurgeon. que ela estava determinada. determinada. Então ela não tinha livre agência? Mas ela só tinha o espaço da rua pra agir. Ela não podia ir pra direita. Ela tava no embalo já. Ela atravessou. Essa é muito boa. Eu vou deixar o Jean ler, porque o Jean é o filho do Spurgeon. Não, mas eu tinha outra, que então- eu inventei uma. Então deixa eu... Teve que fazer um estudo, viu, gente? Sistemático. Sabemos, pra quem não Nós sabe, pensamos pra cada autor. pra quem não sabe, essa pergunta é baseada numa imagem. Então a imagem tá os carros parados na rua, a galinha atravessando e um policial atrás dela. Eu não sabia disso. Então. Mudou meu contexto agora. E sabemos que a galinha atravessou a rua e isso basta para nos encorajar a atravessar as nossas ruas também. Assim como o policial protege a galinha, Cristo nos protegerá durante o caminho. Cara, parecendo o caminho. Eu falei para você ler. Spurgeon em tudo ele coloca Cristo, né? Pode Esse... falar, Diego. Eu ia falar que a galinha atravessou a rua, mas como Deus ele é bom e ama os seus filhos, ele não deixou ela ser atropelada por um carro. Aí, Por que ela atravessou a rua? Porque ela quis? Ela quis e Deus ao mesmo tempo estava protegendo ela para não acontecesse nada. Então é porque ela quis. Você tá se contradizendo no começo da sua resposta. Ela quis, ela dentro do mar dela, ela podia atravessar. Eu vou Ou ser. não atravessar. Ou Eu não vou atravessar, aqui mas usar- ela precisava, porque o filho dela estava chorando do outro lado. Eu vou usar aqui duas interpretações que eu gosto muito aqui. A milenista e cessacionista. Eu acho que é isso que a galinha tinha em O mente. que será que ele é, né? O que será que ele é? A milenista. Você tem que interpretar isso de maneira simbólica. A galinha, a rua, isso tudo se cumpre no sentido espiritual. Ó, sabe quem falou? Você é a galinha. O cantor gospel falou assim, Paulo falou isso e tá lá em Salmos. Pois é. Agora, a galinha cessacionista é o seguinte. A galinha ela só atravessava ruas no período apostólico. Hoje isso não acontece mais. Eram as ruas de Roma. Sabe por que não acontece mais? Porque é proibido ter galinha dentro da cidade. Tá vendo? Mas na pista lá, perto do shopping, do cruzamento lá, tem um monte de galinha. Não, não é pista, não é rua. E aí, Gui, qual que é a sua visão? Não, porque a galinha atravessou porque todas as galinhas no fim estarão do outro lado da rua. Esse é universalista? É universalista. Olha só! Versão é de René. Essa aí é de René Spirits. Tem mais aí, líder? Não, e pra quem é ateu e tá assistindo, tem o militante ateu que Nossa, esse que é legal, fala, lê aí, Gui. Cadê? Na segunda página. Militante. o militante ateu. Aqui, ó. Clássico, Cadê? Ateu clássico. Achou? Não, não tá aqui não. Tá embaixo. Aí. A galinha é um delírio. O que é essa galinha aí? Não. Foi editada. Eu quero ler só pra terminar aqui. Pra quem não pegou a referência aí, é do Richard Dawkins, Deus em Delírio. A galinha ela é um O ateu delírio. clássico. Não creio na existência da galinha, pois não há provas que ela realmente existe. A galinha não é um fato empírico. Respondido? Acho que tá respondido, né? Porque que ela atravessou a O rua. cara já sabia. Vamos lá, pra próxima então. Essa daqui são duas perguntas, mas a gente vai juntar. Numa só? E eu vou... Não, vai juntar a metade. E eu coloquei um ponto meu aqui que eu gostaria que vocês respondessem. Bom, Não, peraí, a pergunta é dos são webnautas ou... são deles, mas eu acrescentei uma coisa minha que Webnautas? aconteceu aí. É o novo termo agora, webnautas. Filho, eu sou das antigas. É assim, ó. Qual a opinião da ceia online? Ou seja, cada família celebrar a ceia com o apoio online do pastor. O que vocês têm a dizer sobre isso? Não, já faz a outra. Que é, É a mesma Ele coisa. fez as as duas. duas. Já juntei Então, beleza. que a outra é Santa Ceia Online, o que a gente acha. Dá vontade de se abster nessa daí agora. Agora nós fala como o quê? Como um cristão? Ou como Vamos falar como ateu? Não, calma, tem a visão. Nós pode falar como um cristão e dar o nosso pensamento, ou falar como um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você é o quê? Os dois. Então Você responde unificado de dois. acordo com o que você Cara, acredita, na minha né? opinião, não. Não podemos fazer isso. Como nós concordamos na questão do batismo, que o batismo tem que ser feito diante testemunha e diante a igreja, a congregação,
que quando estamos reunidos juntos, representamos o reino de Deus, e a ceia, para mim, não devemos fazer isso em casa sozinhos, porque não estamos em comunhão com outras partes do corpo de Cristo. E o Rafa, comunhão. Então, vamos definir o que é comunhão, então. Isso aqui. Então, como que se Nós dá a estamos nossa, ceando como aqui. que dá a nossa comunhão com Cristo? Aqui é a festa do amor. Como que se dá a nossa comunhão com a A gente, igreja esperou, militante? a gente esperou um pelos outros? Responde a pergunta. Não, mas eu tô falando do ato da ceia. Não, mas então, Jesus- eu tô falando para nós definir comunhão Amigo, primeiro. Jesus falou que só ia fazer de novo quando a gente estivesse com ele. Não é, ó, só Não, quero Jesus não só chega ia- aqui, gente. Jesus só ia beber do cálice de novo. só aquela câmera agora. Jesus, como diria o apóstolo Paulo em Salmos, Jesus ele só ia beber do cálice novamente quando estivesse convosco. Certo. E agora? Como você me responde essa? Não, eu não respondo. Deixa eu questionar, porque assim, não que eu seja a favor. Eu nem pus a opinião ainda. Eu quero dizer que isso é muito novo para nós todos. Eu acho que, pensando a nível da Igreja Presbiteriana do Brasil, esse já vai ser um assunto do próximo Supremo Concílio. Eles vão ter que resolver isso. E ter vão que ser colocar contra. isso. Vão ser contra. Não, a Igreja Presbiteriana ela tá dividida nisso, não é essa uniformidade, não é. É só você ir na internet, tem muitas Tem igrejas pastor que fez. presbiterianas que estão fazendo isso aí online. Tem. Herege. Então, não, entendi. O velho, amigo, tem Cara, eu entendo. O que eu quero colocar é o esse seguinte, eu peraí. falei, eu entendo a minha posição, eu sei a posição que o Rafael vai falar aqui, eu também concordo um pouco. É muito complicado você limitar certas coisas com a tecnologia que Não, nós temos hoje. Eu acho que qualquer resposta que a gente der aqui vai ser simplista demais. Sim, não porque tem como. isso é muito novo, isso está acontecendo agora. Nunca isso aconteceu, né? Mas é novo pra gente. A gente vai ter que. Você pode pôr no card aquele artigo do... No card não dá, posso pôr na descrição Põe na do vídeo. descrição, o link só. O link. O Se do- você falasse assim, ó, Weber Campos. do Weber Campos, Se Aquilo você é falasse assim, sensacional. Rafael, o que você pensa hoje? Eu pensaria que não. Eu acho que não é. É que você assim, você não deixa nem eu falar, velho. Mas nós precisamos colocar vários argumentos na mesa. O que é a comunhão de fato? Como que é essa comunhão... Porque a gente tem na Igreja Reformada, se a gente começar a afirmar as coisas assim, a gente vai começar a contradizer aquilo que a gente acredita. A Igreja Reformada acredita numa união que existe entre a Igreja Militante e a Igreja Triunfante. Como que se dá essa comunhão? Tá, a Entendeu? comunhão entre os irmãos, a questão é de culto público. Não, eu entendo, mas tudo vai ter que ser discutido. Uma outra questão. Mas às vezes não é tão complicado quanto parece, porque olha só, nós temos 2 sacramentos na nossa teologia. Isso eu vou falar já, isso é importantíssimo, Nós cara. temos 2 sacramentos. Se o batismo não pode ser invenção, por que a ceia pode ser online? Não faz sentido. Tanto as duas Porque coisas... a água não teletransporta de um lado para o outro. Exatamente. O elemento da ceia ela só se torna espiritual a partir do momento da oração que nós oramos por aquele elemento ser transformado. Nós não acreditamos na consubstanciação. Não, tudo bem. Então por que na nossa E nem igreja só o pastor transubstanciação. pode Não, consagrar os elementos? Que é o que eu falei para você. Existe, nós vamos responder como membros da igreja ou como só cristão? Você deixa de ser membro da igreja? Você está Não, afirmando uma opção de na fé. minha opinião, essa questão de só o pastor poder fazer isso é uma questão de organização. Tudo bem. Não é Porque bíblica, né? Não é bíblica. Dentro da Bíblia, todo homem e toda mulher é sacerdote. Essa separação ela é institucional ao longo do desenvolvimento da Mas aí igreja. pra ministrar a ceia, eu já discordo da mulher. Então, estou falando a questão de sacerdote. Na igreja- Sacerdote é Não, mas aquele que todos busca... são... Não. Aí a gente tem que- discordo. não, porque aí- todos, em relação a isso eu discordo, porque todos são sacerdotes, as mulheres mas também aí são. Não, são. Eu sei que é E sacerdote. aí, porque ela vai Mas, fazer de fato, elas poderiam agir e ministrar a ceia? Se, na perspectiva do Jean, todos são sacerdotes. Só não Sim. poderia exercer cargo Liderança. eclesiástico. Não poderia ser líder eclesiástico. Porque, tipo assim, a questão, quem era sacerdote? Sacerdote é aqueles que buscavam eu a Deus e era o comunicador entre o povo e Deus. Hoje, a partir que Cristo morreu, todos nós temos acesso a Deus, tanto homens como as mulheres. Então nós não podemos tirar essa questão. Por isso que mulher evangeliza, ela prega, ela ensina Ela é da mesma pastora. forma. Mas ela não tem esse cargo Mas eclesiástico. é uma liderança eclesiástica que Não, entendi. biblicamente não cabe à mulher. Entendi. Agora deixa eu propor outra coisa pessoal, aqui. nós estamos falando aqui de uma questão administrativa, tá? É. Não é questão que a mulher tem o seu papel dentro do corpo de Cristo. Sim. Tá? Ela pode fazer qualquer coisa que o homem faz dentro da igreja, menos a questão administrativa Liderança. da igreja, a liderança. Agora, deixa eu colocar uma coisa que eu acho que é importante. Nós, na Igreja Reformada, entendemos que Deus infunde graça ao seu povo por alguns elementos. Quais são, na Igreja Reformada, os elementos que transmitem graça? Palavra de Deus e oração. Não é só isso, tem mais.
Os sacramentos. Exatamente. Palavra, oração e sacramentos. Esses são os meios de graça que Deus deixou para o seu povo, certo? A questão é o seguinte, por que quem defende... Quais desses são obrigatoriamente com culto público? Não, peraí. Deixa eu colocar outra questão. Você nem deixou eu formular, você me cortou. A questão é o seguinte... Aqui é assim. É que ele não aceita crítica. Ele não aceita isso ser aí. contrariado, o André não aceita ninguém. Quando você define o que são os meios de graça e isso infunde graça ao seu povo, quando as pessoas que defendem que é só uma ordenança, tudo bem, aí é só uma ordenança, não tem graça nisso, então tanto faz ficar sem ou com durante algum tempo. Quando você entende que isso é meio de graça, você vai ficar 4 meses sem ler a Bíblia e sem orar? Não vai. Isso é um absurdo para um cristão. Mas se na teologia reformada nós entendemos que eles estão no mesmo padrão de transmissão de graça, por que nós vamos ficar tanto tempo sem a ceia? Agora, tem que se pensar Por nisso. causa da falta de reunião. Eu posso dar um contraponto. A partir do Por que ele momento... pode dar contraponto e eu não posso? Não é um contraponto. Acrescentar para tentar Ele tá explicar. acrescentando. Tipo assim, para nós tentar entender, Então, não é um pessoal. Nós hoje, vamos colocar 4 meios de graça. Um é uma vez só, que é o batismo. Certo. Né? E temos mais 3. Se está faltando um, nós temos que se fortalecer em mais 2. Sim. Então, por isso que muitas vezes a ceia pode ser cumprida eu não tô dizendo... pelos nossos outros 2 meios, tanto com a nossa leitura bíblica como com a nossa oração. Eu estou dizendo em grau de importância. Sim, nós não os podemos 4, desprezar os 3, um dos meios de não, graça mas como se fosse algo que, tanto faz se ficar sem isso aí, não tem Não, problema Porque se for agora. Ninguém assim tá- também, desigrejados não tem motivo para voltar para igreja. Exatamente. Obrigado, Gui. Aperta Exatamente. minha mão aqui que não pode apertar a mão. Eu gosto de trazer outra coisa assim, ó. Passar álcool gel ali depois. Primeiro, que a questão de ceia, ela não tem uma coisa específica na Bíblia de quanto em quanto tempo tem que ser feito. Justamente. Se a gente for voltar nos primeiros A festa cristãos, do eles amor falam- lá era uma vez por ano, talvez? Não, eles se reuniam todos os domingos. todos os domingos, os E a primeiros ceia era cristãos. todas as vezes que eles Isso. se reuniam. É. A ordem de Paulo é clara. Todas as vezes que vocês se reunirdes. Eu não tô contra, eu já falei aqui. que eu sou- Acabou de O responder André, a o minha André não pergunta. entende quando eu estou fazendo um contraponto do outro lado pra gente poder dialogar. Sim, mas Eu não tem estou outra- concordando com o outro lado, eu estou falando que existem argumentos. Agora outra Entendeu? coisa, ó. André, mas Mas quando eu é já se falei, reúne em eu Eu já fui família... claro, eu já fui claro que eu não Ela tá concordo. perguntando aqui, é o que o do grego responde. Tudo bem, mas eu estou falando que é uma discussão nova e que qualquer decisão simplista assim a gente acha que vai estar extrapolando. A gente tem jurisprudência na história? Não. Temos. Não. Aí que tá, temos. Tem? A Igreja da Holanda, por exemplo. Para online, não. Não, eu tô falando de jurisprudência para um acontecimento de ficar sem a ceia por Ah, muito tempo. sim, aí sim, a igreja histórica tem. Eles ficavam 4 meses. Exatamente. A Igreja da Holanda, por exemplo, Ficaram sem fazer? eles faziam Ficaram a ceia 4 meses de 4 sem em 4 ceia. meses. Eles faziam É. a ceia 4 4 vezes ao ano. é. Ou 3 vezes ao ano. 4 vezes ao ano, porque era de 3 em 3 meses, na verdade. Entendeu? 4 em 4 meses. Não, 3 em 3 meses, 4 vezes ao ano. 3 vezes 4, 12. Vou responder, o tio Nico respondeu, falou 4 meses, Não, de você- 4 meses. Você está enganado. A cada É 4 4 meses. ceias no ano, de 3 em 3 meses. É igual as estações do ano. É. Entendeu? Bom, ele falou de a cada 4 meses. O que mas tá aconteceu na Igreja da Holanda? Os pastores lá, eles davam uma importância tão grande para o sacramento que eles visitavam todos os irmãos da igreja para saber se eles estavam aptos a participar ou não da ceia. Olha a ideia. Mas é isso que o nosso pastor defende. Então, aí o que acontecia? Não, como tem muita gente, não dava para fazer isso toda semana, muito menos todo mês. Então a ceia era celebrada 4 vezes ao ano. Nós temos aí o tio Nico inclusive fala, bom, até 4 meses nós A gente temos uma consegue. jurisprudência histórica, mas mais que isso, nós vamos ter que sentar e ver o que vai fazer. O próprio tio Nico, ele é o, não que ele fala Ele é ordem, né? vice-presidente. Mas ele é vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e está preocupado que por mais de 4 meses sem a ceia, nós estamos entrando num buraco na história e não sabemos o que fazer. Então, mas não acho que vai Tá. fazer online, não. Você perde todo o sentido da comunhão. Eu falo assim, não é uma comunhão limitada, é uma comunhão do que simboliza o corpo. Você ia falar da família, né? Quando nós estamos reunindo em família, estamos reunindo. Então, reúne a sua família. Mas a sua E aí você, então, como mas a sua sacerdote do família- lar, pode sua ministrar a A ceia? sua família é culto Essa era a público? pergunta que eu ia fazer. A sua família é culto público? É culto doméstico. Por exemplo, a gente tem 3 tipos de culto. O culto particular, o culto em família, que é o culto doméstico, e o culto público. Eu não cabendo? celebro... Dá uma olhadinha se está cabendo aí. Pode continuar. Eu não celebro nenhum dos sacramentos no meu culto particular nem no meu culto doméstico. E eu não celebro também no culto público. Mas você fazia sempre, tinha costume de fazer o culto doméstico? Não. Eu não tinha. Eu também não. Eu não tinha. Mas assim, eu não vejo. Lógico, precisava estudar mais, mas eu não vejo errado por exemplo, você sem seguir o pastor, igual o Rafa falou, eu sou o sacerdote da minha casa.
eu ministrar ceia para minha família, eu não vejo problema nenhum nisso. Hoje eu não vejo problema nenhum Sabe nisso. por quê, John? E quando nós enfrentarmos perseguições que Eu não, não vejo- não pode ter mais templos agora? Sim, eu não vejo O pastor vai ter que ir de casa em casa para a ceia ser ministrada, ele não vai dar Não conta, vai dar dependendo do conta. tamanho do agrupamento da igreja em casa. Se você parar para pensar em relação à Páscoa, eu estou me desargumentando aqui. A Páscoa era servida por família. Sim. Os primeiros cristãos Se se a- reuniam em casa. Se a ceia é uma continuidade da Páscoa no Antigo Testamento, crianças também participavam, tá? Então. É uma crítica que eu tenho. Depende. Uma crítica A sincera. pessoa que é metodista, ele tá tudo Não, bom. metodistas, pra mim, vocês são muito coerentes, viu? Metodistas aí, eu acho interessante isso daí. Agora, Então, temos que pensar. Resumindo, Então temos que pensar. ceia online hoje, nós não concordamos. Hoje. Ó, atualmente eu estou definindo aqui. Se eu for usar o que eu tenho por conhecimento porque a até pergunta é agora. online, tá? é, Não é então, em casa. isso, então, a pergunta online, eu ainda acho que não é o caminho. Dá pra esperar. Tá? Eu acho que não é o caminho. Eu sou contra. Agora, eu não vou bater um martelo, porque pra mim seria ser simplista demais e nós não sabemos onde que vai dar isso aqui. Você pode se posicionar contra e amanhã você está fazendo na sua casa porque foi uma determinação da igreja, alguma coisa. Ou a única forma de cear. Entendeu? Ou a única Aí forma só, de cear. aí só porque a igreja, a instituição aprovou, eu vou fazer agora? Então tem alguma coisa errada. A gente Mas quem precisa disse que eu vou fazer? Não, eu estou dando um exemplo, que alguém pode seguir esse exemplo, entendeu? Eu já fiz ceia com um grupo de amigos meus. Antes de ser reformado, antes tá, de ser gente? reformado. E Então a, pode tudo gente, antes. a gente celebrou a ceia. É uma coisa que foi muito bom, mas é uma coisa que eu não faria hoje. Tá? Então eu daria o seguinte conselho para você. Não critique quem está fazendo. Sim. E também não critique quem não está. O Jonas Madureira fez um post muito sensato nessa questão. Se a sua igreja ela não está fazendo a ceia, não significa que ela tem menos comunhão que aquela que está fazendo. Não é esse o É fato. porque ele não está Entendeu? fazendo, tá, gente? O Jonas não está. Então, assim, acho que aí vai da sua liderança, da sua igreja, né? Acho que vai da questão dos líderes da sua igreja. Como nós falamos aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu esperar, né? Decidiu não fazer por Isso. hora, na verdade. Por hora não está fazendo. Então, quem está fazendo está desobedecendo o estatuto da igreja. Não tem nada oficial, né? Não tem nada oficial, então não tem como você ter jurisprudência no É sentido algo de muito que a novo, lei né? existe, É, né? algo Mas- Quando eu falo lei aqui, gente, eu estou falando de Do uma constituição que a igreja tem nacionalmente, tá? Não, mas Isso o- vai ser tema do próximo Supremo Concílio, sem Mas dúvida o alguma. presidente, o Roberto Azevedo, não se posicionou, então. Não, oficialmente não. Então, beleza, Tem beleza. pastores que Vamos falaram seguir. sim ou não. sim ou Não, eu ia falar a questão é o seguinte, se eu não me engano, eu vi até o Jonas Madureira comentando isso no Twitter dele, que hoje não é um tempo de celebração, é um tempo de entristecimento, porque você não está em comunhão com seus irmãos da igreja. E eu concordo, porque não é o contexto, mas lembra quando questionaram Cristo, falando assim, seus discípulos eles não jejuam. E nós jejuamos, acho que é o discípulo de João. Ele falou assim, porque o noivo está com eles. Quando o noivo partir, será o tempo de jejuar, de entristecer. Eu acho que nós passamos por fases nas nossas vidas. Hoje é uma fase totalmente atípica, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Eu acredito que daqui a um tempo vai voltar a ter o culto com uma certa limitação. Então não acho que a gente vai perigar nesses 4 meses aí. Mas é um bom exemplo prático que nós estamos vivendo para um futuro, viu? Sim. Se acreditamos numa grande perseguição no futuro para o cristianismo, nós vamos enfrentar. Ó, Não, uma coisa que na o Jean China falou. já tem. Sim, Na China está estão proibindo Bíblias. o culto online também. Online. O Jean falou uma coisa sobre, já que não temos um dos elementos que transmite graça, que é no caso a ceia, podemos utilizar os outros 2. Só tem um desses 2 que ninguém pode tirar da gente, A oração. que é a oração. A Bíblia pode ser que entre um governo tirano, que venha, entre nas casas, leve todas as Bíblias, não permita mais a venda, não tem... mas a oração ninguém pode tirar de nós. E ele já vai perder a comunhão por causa disso? Não, a gente precisa se manter com aquilo que temos, tá? Porque nós acreditamos que a igreja ela caminha para o seu fim aqui. Isso aí, cara, se a gente for analisar a questão escatológica, nós não podemos tirar de vista E que bom nós que caminhamos para o fim. todas as visões concordam com isso, né? Isso é fato. Então, nós vamos enfrentar situações em que, às vezes, até a Bíblia vai ser tirada de nós. Daí é bom ser Tem lugares que memorizado. nem entra. Guardar no coração. Guarda no coração, então, porque aí ninguém tira de você, né? Ou inventa O uma livro de linguagem Elia- e tatua. Memorizar a O Bíblia. livro de Elia- Marca os né? cofres da Bíblia. Bom, acho que tá bom, né? Acho que essa já deu. Então Tem vamos algum para que próximo. não tretão? Só uma galinha. 21. 21. Vai lá, próximo. 21. Bom, pessoal, vamos lá então para a próxima pergunta.
que foi feita pela nutricionista Haja café aqui. Elza Oliveira, que ela não olha as nossas mesas cheias de gordices aqui, de guloseimas. Não tem nada de fitness aqui. O pão é integral. O pão integral. Grande coisa, mortadela. O café sem açúcar pro stevia. Vou colocar Isso aqui é chocolate orgânico. Stevia, viu? Propaganda, stevia. Não, mas stevia. Só que dentro é farinha pura. A pergunta que a Elza fez foi o seguinte, pessoal. Elza do... Não é do Let It Go. Essa é do low carb. É Elsa, né? Essa é a Elza do low carb. Estou lendo muitos livros sobre fé reformada. Parabéns. Minha família é pentecostal e não aceita. O que faço? Continua lendo. Próximo. Não, eu quero responder. Bom, primeiro, eu não sei, mas provavelmente você devia seguir a mesma posição da sua família antes de começar a ler os livros reformados, de ter um contato com a teologia reformada. Então, primeira coisa, tenha paciência, exerça misericórdia com a sua família e olhe por eles, tá? Porque assim, você também talvez pensava de outra maneira antes, e se alguém te criticasse ou falasse alguma coisa contra o seu pensamento, você provavelmente a sua tendência era ser contra. Então entenda a posição deles e tenha amor por eles nesse ponto. Mas não precisa deixar de ler. Não precisa deixar de ouvir as pregações do tio Nico, se você ouve, do Hernandes. Porque assim, é o que você se enquadra hoje. Eu também, na minha família, eu sou o único reformado da minha família. Mas é que ninguém fica me criticando em casa, você já me conhece? Não aceita crítica. Mas você exerça misericórdia para com a sua família. Lembre-se que talvez um dia você pensava como eles e hoje você não pensa mais. Se você exercer misericórdia, ter paciência e orar por eles, talvez eles comecem a fazer essas leituras também. Eu gostaria de complementar de que existe uma tendência de quem começa a estudar a teologia reformada de se entrar numa certa soberba. Como que é o calvinista de Jaula? Calvinista de Jaula, né? O que eu gostaria de dar uma dica pra você, como que é o nome dela mesmo? Elza Oliveira. Então, é que assim, você entenda que o estudo da teologia é para a glória de Deus. Isso a gente tem que ter em mente, que o conhecimento que nós estamos adquirindo da Bíblia, através de livros, comentários bíblicos, bíblias de estudo, tudo isso precisa refletir a glória de Deus. Você sempre tem que refletir na vida dela também. Isso, exatamente assim. Cada um que estuda, você vai adquirir um conhecimento para que você possa edificar a vida de outras pessoas. Se você adquire conhecimento só por adquirir, para dizer que você sabe mais do que os seus familiares, você está entrando num erro muito grande. Você está trazendo condenação sobre você. Exatamente. Então, tenha isso em mente, o que o André falou, mas também tenha em mente que a soberba pode atrapalhar. Então, seja humilde, seja paciente, como o André colocou, e entenda que se você for extremamente paciente e usar de sabedoria, junto com o conhecimento que você está adquirindo, você terá bons argumentos para poder conversar com a sua família em paz, um diálogo sensato, mas com bons argumentos bíblicos e teológicos. Mas entenda que todo esse conhecimento tem que ser para a glória de Deus, porque se você transferir a glória para você vai cair no erro. A melhor coisa é seja exemplo dentro da sua família, com a teologia. A partir de cada momento seu, se uma família toda é cristã, sempre vai acabar tendo uma conversa sobre alguma coisa bíblica. Com muito amor, com muito carinho, tente explicar para sua família a sua visão agora, que talvez a tua família vai entender que faz até mais sentido do que ela pensava, e com o tempo você vai conseguir ganhar a sua família para a fé reformada. Ela pode até não concordar com você. Você pode explicar passo por passo e ela ainda não querer concordar. E tá tudo bem, você não precisa impor a sua opinião às pessoas, tá? Aquilo que você acredita, se você tem um fundamento para aquilo, está tranquilo com aquilo, ótimo. Você pode explicar aquilo de forma sistematizada, mas se a pessoa ainda assim não quiser aderir à sua posição, não force, não imponha. Não é assim que funcionam as coisas, né? A gente está falando de teologia, a gente está falando dos princípios básicos a respeito da salvação. Claro, porque se eles isso é negociável, provavelmente né? devem crer nas mesmas coisas, confessar o Senhor Jesus. Todos acreditam que o Senhor Jesus Cristo é rei, reina soberano sobre todos nós, acredita que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja, acredita que o sacrifício de Jesus na cruz é verdadeiro, é real, Jesus Cristo realmente existiu, a salvação é pela fé. Jesus Cristo realmente é Deus. Essas coisas são fundamentais no cristianismo, com certeza a sua família também acredita. Então, E com certeza todos nós aqui, os 5 das nossas famílias, são mistas. claro. Ninguém aqui tem uma família que é 100% reformada. Não. Então, eu da minha O família... Johnny tem.
A mulher do filho dele. Eu também tenho, a mulher do filho. O Telzinho é reformado. Eu não falo família com parente. Eu entendi. Tá. Eu acabei de falar que na minha casa era só eu. E nesse caso, tipo assim, todo aqui tem uma família mista. Eu tenho minha família, ela é dividida entre eu, que sou reformado, e católicos, né? Então, tipo assim, sempre acaba em alguma conversa. Ô Jean, o que você acha sobre isso? E aí, nesse momento, é onde eu tento explicar com toda clareza a minha visão bíblica sobre o assunto, né? Então, é com muito tempo, talvez a família nunca se converta à fé reformada, não seja uma decepção na sua vida isso, mas tenta sempre com amor, tentar ajudar a resolver os problemas que eles têm com questões teológicas. E você vai ter que saber lidar com isso, né? Mais cedo ou mais tarde você vai... Por exemplo, na minha família também, no caso abrangendo meus pais, eles não são adeptos da teologia reformada. Eu fico muito... Talvez, pai, você esteja assistindo, né? A gente já vai tretar agora. Mas eu fico pensando... Te amo, pai. Mas eu fico pensando na hora que eu tiver um filho e eu for batizar o meu filho, por exemplo. Meu pai, de jeito nenhum, vai concordar com isso, porque ele tem uma outra teologia desenvolvida em cima dessa questão. Você tá pensando em almoçar na casa do teu pai domingo, não vá. Esquece, já cortou os laços. Meu pai deu dislike agora. Antes de sair a publicação. Nem saiu lá, já tá com dislike. Subiu o vídeo já tem um dislike, é do meu pai. Eu particularmente, eu também, eu tenho um problema assim, problema não, meu sogro, a família da minha esposa, eles são pentecostais. Isaías 50. Então assim, chega a um ponto onde a conversa ela sempre para, porque senão vira discussão mesmo, né? Então... O Johnny mandou imprimir um livro só pro Romanos, tá ligado? Ele era pro Romanos, só do validade. Tem aquele negócio de salmo no Testamento. Só Romanos. Então chega a hora que a gente tem que ter mesmo uma sabedoria e até aqui dá pra ir. A partir daqui... É o amor. É o amor, em todas as coisas o amor, né? Respeito, fazer o quê? É o que o pessoal falou aqui. Em todas as coisas, respeitar o outro também. Quem já nunca foi contra a teologia reformada? Era loucura. É a mais correta, mas era loucura. Então, a questão dos seus pais não aceitarem você ler os livros reformados, eu não entendi bem. Talvez seja que eles estão reclamando que você está lendo esses livros, mas aí é direito seu. Uhum. Então, eles não têm direito de você Direito fundamental. falar que você não pode ler esses livros. Eu acho que o contexto é porque ela tá com... Qual que é a idade dela? Não, ela já é mulher, 30 anos. Então ele não tá nem debaixo das Não, parece que ela é casada e tudo. Não, mas tipo assim, eu acho que a pessoa questão, não gosta. a questão é assim, Não pelo que eu entendi. Eu tive ela muito vai problema na numa minha conversão. Ela vai numa igreja pentecostal, ela frequenta a igreja da família ainda, porque é coisa de avô, pai e ela. Ela começou a ler. Quando você começa a ler, você começa a questionar. Nesses questionamentos é porque eles não estão aceitando. E depois fala que a letra mata. Mas ó... É nesse contexto, entendeu? O mesmo princípio que a gente está pondo sobre a questão da leitura é a questão do seu posicionamento da igreja, com outros irmãos também na fé. Sim. Tenha paciência, tenha misericórdia, ore por eles. Então você pode ver que todo mundo aqui tá no mesmo barco que você. Sim. Nós não... De qualquer forma, prossiga nos estudos e que Deus te abençoe. Amém. E continue vendo do grego. Por sua conta e isso. Nós não nos responsabilizamos. Bom, a próxima é da Elza, tá? Ela pergunta o seguinte. Por que você tá rindo antes? Vocês vão saber. O que fazer... É legal nós fazer uma coisa que o Johnny ele postou todas as perguntas e nós escolhemos as perguntas pelo tema. Nós não sabíamos de quem é, porque aqui já teve... Nós respondeu duas perguntas da mesma pessoa duas vezes, tá? Na verdade, só eu sabia quem fez as perguntas, que eu tomo conta do Insta. Então, assim, eles não sabiam, eu só mandei as perguntas e a gente fez uma seleção juntos lá. A pergunta é o seguinte: o que fazer ou falar com pessoas da família que apoiam de olhos fechados o Malafaia? Então nós já sabemos qual é a igreja que ela vai. Então, na verdade, cabe o mesmo princípio anterior, Não tem né? muito segredo. Assim, ó, eu posso falar uma coisa? Lógico, cara. Eu penso assim, Você manda. Mas depende, qual Silas? Será que é gravação de fazer? Não, o Malafaia Com atual. bigode ou sem bigode? Não, é o Malafaia. Mas a ideia é essa, até o Malafaia às vezes fala coisas boas. Não, então. Retém o que é bom, pode falar. Meu posicionamento é o seguinte, assim, como o André já iniciou. O Malafaia, pra gente pensar ele como pessoa pública, ele faz muita coisa interessante na política. Sim, ele
Ele direitos briga pela humanos, família ele humana. briga, A então, família assim, cristã, é verdade. Ele tem esse Com posicionamento a dele. família de ET ele não briga. Não. Pela família cristã, pela ética cristã, Pela a gente ética sabe que cristã, ele... ele briga. Então, assim, a gente Talvez sabe... se nós não tivesse ele, muitas coisas Sim, poderia ter. e isso é algo que a gente não pode deixar Sim. de agradecer, e que bom que Deus levanta pessoas assim. Balão, se não tivesse amor, ela teria morrido. O nosso problema com o Malafaia hoje, falo nosso, é que a gente não concorda com alguns posicionamentos teológicos dele. Como Quase ele não todos. concorda... Quase nenhum. Como ele também não concorda com o nosso. Tipo assim, é lógico, mas ele é uma pessoa pública, nós não. Ainda não, mas estamos... Por favor, Silas, não processa nós. Nós não tem dinheiro, Silas. Nós não tem dinheiro pra comprar câmera. Não, e como nós acabamos falando, nós temos parentes aqui que é da linha pentecostal. Sim. Achei que ele ia falar, nós temos parentes ricos aqui, não? Vai pro processo e acabou. Então assim, Meu pai gostava nesse do Malafaia. contexto, vai caber o que a gente falou. Respeitar também, se os pais dela Sim, concordam meu com tudo que o Malafaia ou Ou a o família... bigode, né? com que uma- Ele concorda porque é da visão dele. Sim, do pensamento e posicionamento deles. De repente, você, com toda a calma, quando você conseguir explicar o seu posicionamento teológico, vai confrontar o posicionamento da sua família e do Silas, e quem entender vai falar, realmente não dá pra concordar com isso, mas assim, paciência, oração pela sua família e vida que segue, cara. Isso aí. Pronto aí. Qualquer coisa, quem vai ser processado é o Johnny. É o titular do quadro. E a última, na verdade, não é nenhuma pergunta, é um comentário da própria Elza. Mas essa Elza tá Ela mandou um monte, cara. Oh, mas eu nem sabia, tá vendo? É o seguinte, ela falou assim, ó, é um comentário dela. Mandei a lista para o pessoal da igreja do vídeo de vocês do De Olho na Letra, me chamaram de herege. Eu tenho uma coisa pra te dizer. Seja bem-vindo ao clube. Olha, se eu, Rafael, for contar pra vocês do que já foi chamado, então vai desanimar vocês. Então eu vou ficar quieto. Não, mas teve uma época que eles eram assim. Hoje não mais, mas antes eles já foram hereges. O cara conhece nós faz um mês. Então ele tá chamando nós de herege. Herege. Já foram. O pessoal tem que entender muito o que significa a palavra herege. Sim. Acho que heresias, se você não definir o que é uma heresia, você vai falar fazer uma Salvação era comprada pra vocês. Certo? Sim. E não pelo preço de sangue. Sim. É heresia. Na verdade, eu Foi não Paulo tive Júnior na opinião moda sobre aqui, isso. né? Então Assim, isso é pior. a dica que eu dou pra quem Mas por mais que você não sabia, era o conceito que de repente as pessoas nem assistiram o vídeo e já foi falando que é heresia. Qual é a ideia do De Olho na Letra? É fazer com que você questione as canções que vocês estão cantando. Olha a letra, pô, condiz com a Bíblia, condiz com as Escrituras? Ah, eu duvido disso, eu tenho dúvida sobre isso. Aí onde você vai estudar. Eu discordo, eu não discordo. Mas assim, o posicionamento nosso provavelmente vai mesmo contra o posicionamento do pessoal da sua igreja. É que o pessoal entende o De Olho da Letra com o seguinte: nós não estamos falando que é proibido você escutar a música. Nós não Não, recomendamos. não tem esse poder, Não gente. tem, mas a pessoa entende isso, isso é o problema. Nós só estamos falando que nós não recomendamos que essa música seja tocada É bom explicar. no culto público para algo de evangelismo, porque ela não faz sentido e não leva a pessoa a acreditar em Deus de uma certa forma. Tem algumas que a gente não recomenda nem pra ouvir. Aproveitando então, já que estamos falando disso, vocês que estão acompanhando De Olho na Letra vão perceber que nós mudamos a abordagem. Sim. Antigamente, nos primeiros vídeos, que se você for assistir, vai estar lá que nós estamos falando que o primeiro vídeo nós falamos heresia. Pronto, já Mas erramos no conceito. É. Porque é justamente o que a gente está querendo colocar aqui nessa Isso. sua pergunta. Segundo, nós mudamos para canta e não canta as escrituras. Mas, como tudo é novo para nós nos deparamos com um mudamos, problema. não. Nós nos deparamos com um problema. Porque tem músicas que estão cantando ipsis literis o texto bíblico lá. Mas não faz sentido. Mas não faz sentido nenhum. É uma coisa desconexa, totalmente texto fora de contexto. Sim. Por isso que daqui para frente, as músicas, a análise, ela terá um selo de recomendação ou não recomendação. Entendeu? Porque É a ela... nossa recomendação. Exatamente, entenda isso, a recomendação é nossa. Se você não quiser seguir, não siga. Né? Não tem problema nenhum. Continue cantando. É. Sabor de mel. Olha, se quiser cantar, você canta. A questão é, a partir do momento que você começa a cantar algo que é incoerente, eu não sei você, mas eu não consigo viver com isso. Eu não consigo viver na prática de algo que está totalmente É incoerente porque para você mim. conhece a incoerência, você conhece o contraponto. Pode ser. A pessoa muitas vezes concorda com a música porque ela não conhece o outro lado da Só moeda. tenho uma coisa pra te dizer. O acaso vai. Isso é legal, isso é uma coisa. Dá um tempo, você- Isso Quem tem ouvidos ouça. Isso é uma coisa legal. Nós mesmos erramos, voltamos atrás e estamos nos corrigindo. A vida é desse Cara, jeito. é normal, é. Então você em casa, calma.
E outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, às vezes pode parecer que quando a gente tem uns 10 minutos. Quando a gente dá uma risada, fala alguma coisa, nós não estamos agindo de maneira nenhuma com deboche. É que o lema do canal é teologia descontraída é a nossa seriedade. A gente E outra, vocês estão vendo esse vídeo aqui, vocês estão conhecendo mais como a gente é assim. Nós somos assim. A gente Nós zoa, não é a gente tá falando uma coisa séria. nada aqui. Nós é bem daquele cara, se o cara caiu, nós ri, depois nós vai ajudar, entendeu? Então assim, em nenhum O momento... Rafael sabe disso, né? O André, na verdade, ele continuou rindo e não me ajudou a levantar. Essa é a verdade. Bom, vocês não vão entender porque é piada interna. Por piores que sejam as canções, em nenhum momento a gente está debochando ou da cantora ou cantor e nem da própria letra, assim. É que tem coisa que não dá pra gente segurar e não dá risada mesmo. Então, assim, se você se sentiu, que a gente agiu com deboche, com você porque gosta da canção, nos perdoe, porque não é a nossa intenção. A nossa intenção é, de uma maneira descontraída, fazer com que você preste atenção, questione o que vocês estão cantando. E isso é uma forma também de ensinar e estimular a estudar teologia. É que a gente está querendo passar que a teologia não é chata. E a teologia pode ser para qualquer pessoa. Sim. É isso aí. Quem mais? Acabou? As questões nós encerramos alguém. Vocês agradeceram que ela compartilhou com a igreja dela lá? Cara? Muito obrigado, Primeiro tem coragem. podcast. Eu não teria coragem. Vai lá, Eu não muito teria obrigado. coragem. Não tem ele? Não. Eu já compartilhei na nossa igreja também. Se bem que tem coisas que... é importante isso, né? A posição do grego com algumas coisas não é a posição da igreja presbiteriana do Brasil, gente. Isso é verdade. Apesar de todos nós sermos membros dessa igreja, não significa que tudo aquilo que a gente fala nos nossos podcasts ou nos vídeos, a igreja em si, ela concorda de jeito nenhum. Não é assim que funciona, né? Porque às vezes as pessoas podem achar que a gente está expondo uma posição oficial da igreja de jeito nenhum. Aqui a gente está falando por nós mesmos. E a gente não é soberano naquilo que a gente fala. Lógico, a gente erra dá também. a nossa posição e você tem que discernir o que é bom, julgar o que é bom. Sim. E a nível até de conhecimento, o do grego não é um ministério. Não, do grego é uma reunião de amigos que começou lá atrás com o Rafa, com o Jean, tinha outros 2 integrantes que hoje não fazem mais parte. O André, depois o Gui, depois eu. Então assim, o do grego é uma reunião de amigos que gosta de debater teologia e aí vão surgindo os assuntos e foram surgindo os vídeos. Então, como o Rafa falou, às vezes até o nosso posicionamento pode até ir contra em alguma questão o posicionamento da igreja. Mas a gente, que é o meu caso, que é para criança, mas a gente respeita o posicionamento da igreja que a gente tem inserido na igreja. Mais uns 30-40% dos oficiais da igreja. Claro. Gente, é bem complicado nós falar assim, até hoje acho que nós nunca falamos nada contra a igreja. Fica bem claro. Mas, gente, nós nunca teve uma discordância teológica com a igreja, tá? Nós concordamos com 100% com ela, tá? E alguns detalhes técnicos, como tem pastor, que também discorda. Exemplo disso, nós temos pastores, figuras públicas que têm um pensamento, o Augusto Nicodemo tem um pensamento sobre uma coisa, Leandro Lima tem sobre outra. A gente aqui, detalhes técnicos, gente, não é questão principal, tá? Pra não ter confusão aí. Vocês têm uma ideia, vocês viram aqui que o Rafael trata bastante. Nós, quase tudo a gente concorda. Só que na hora de explicar, a gente discorda. Porque o André e eu, nós vamos por caminhos diferentes. Mas aquele 1% é diferente. É normal, 99% é igual. Beleza? Bom, pessoal, é isso daí. Nós respondemos aí as questões. O mês que vem, se tudo der certo, a ideia é ser mensal, né, Rafa? Né, Jean? O pessoal. Vamos ver o trabalho que vai dar para editar isso. Porque o nosso editor ali também, todo mundo aqui trabalha, tem seus trabalhos seculares, né? E é verdade, gente. Se você quiser nos ajudar, nos procure, tá? Fica à vontade aí de quiser nos abençoar. Uma coisa que eu queria que o pessoal comentasse é se você gosta desse tipo de vídeo mais longo ou se você preferia for uma perguntinha por vídeo, uma questão mais curta. É verdade. Aí vocês decidem, entendeu? Porque a gente gosta desse papo aqui. Porque assim, se vocês acharem que tá muito longo, nós picota esse vídeo em várias perguntas e lança num monte de semanas. Não sei. Sim. Aí você escreve. Esse vídeo vai inteiro. A gente vai lançar ele de uma vez a 6 perguntas. 6 perguntas? São 8 perguntas, tá? Aí se vocês acharem que ficou no formato legal, comenta aqui embaixo. Se quiserem que fique mais curto, também comenta aqui embaixo e a gente vai adaptando. A gente vai adaptando, né? Então, beleza, pessoal? Beleza. Pessoal, Deus abençoe e até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.